Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fazem a Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, mais conhecida por IEBCA, a todos os amigos também que me escutam nessa noite de domingo. Eu queria convidá-los a que abrissem suas Bíblias para a reflexão no Salmo capítulo 4, versículo 8. Corra rapidinho, vá lá na estante, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura do Salmo 4, versículo 8. Diz assim o Salmo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Queridos irmãos e amigos, quando da morte de Jesus Cristo, isso está escrito lá em João capítulo 20, os discípulos amedrontados, com medo de represálias por parte do Império Romano ou por parte da religião dominante, se trancaram em uma sala, fecharam as portas, fecharam as janelas e ficaram escondidos com medo. Nos diz o texto que Jesus ressuscitou e, após ressurreto, apareceu aos discípulos que estavam trancados dentro da sala dessa casa. E ao chegar junto dos discípulos, naquele ambiente de medo, vários discípulos amedrontados, Jesus pronuncia a seguinte frase: paz seja convosco. De outra feita, agora também no Evangelho de João, só que no capítulo 14, versículo 27, Jesus fala a seus discípulos: minha paz eu vos dou, não como o mundo vos-la dá. Se existe uma coisa que todos nós queremos nessa vida, é ter paz no coração. Não é uma tarefa fácil. O nosso coração, ele oscila entre a paz e o medo, entre a segurança e a insegurança. Todos nós queremos a paz, mas não é uma tarefa fácil. Jesus nos diz que nós podemos estar sentindo a falta de paz porque estamos procurando a paz do mundo e não a paz que vem de Jesus, a paz de Deus. A pergunta que nós podemos então fazer agora é: quando é que nós buscamos a paz do mundo? Como fazer a distinção entre a paz de Jesus e a paz que o mundo oferece? Quando buscamos a paz do mundo? Primeiro, quando nós queremos comprar a simpatia de Deus com as nossas boas ações. Existem muitas coisas que nos roubam o sono e a paz. Uma delas é quando nós estamos envolvidos com dívidas. Por exemplo, nós podemos estar em dívida com o nosso aluguel e sermos cobrados diariamente por essa dívida. Ou talvez estejamos com dívida com algum amigo que nos favoreceu, que nos prestou um favor já de há muito tempo. E nunca nós retribuímos esse favor e nos sentimos devedores a esse amigo a ponto de sempre evitarmos cruzar com ele nos caminhos da vida. Nós podemos estar em dívida com algum parente querido, com um pai ou com uma mãe, que nós já não visitamos há muito tempo. E sempre que cruzamos com esse parente que nós não visitamos, sempre somos prontos a encontrar muitas desculpas. Enfim, a dívida é algo muito desconfortável. Essas dívidas que eu acabei de citar, todas elas são diferentes em sua essência, mas há algo em comum a elas. Todas essas dívidas que eu citei, elas são pagáveis. Agora imagine você uma dívida que é impagável. Uma dívida que a humanidade tem procurado pagar desde que o homem é homem e sempre tem encontrado muitas dificuldades. Eu falo da dívida com Deus. O ser humano sempre sentiu-se devedor para com Deus. As religiões, elas nasceram na tentativa de responder e de pagar essa dívida. A primeira tentativa estava na prática de sacrifícios. Inicialmente, as religiões ofereciam sacrifícios de qualquer tipo de animal. Não precisava o animal ser perfeito, ter todos os seus órgãos devidamente estruturados. Qualquer animal servia como sacrifício. Mas como a culpa sempre é grande no ser humano em relação a Deus, em relação à divindade,
as religiões partiram para um sacrifício mais selecionado. E no segundo estágio sacrificavam só animais perfeitos, animais sem mancha, animais sem nenhum defeito físico. Mas como se não bastasse, a culpa sempre aumentando, as religiões então criaram o sacrifício de seres humanos. Mas aí a coisa não funcionou, as religiões, os homens continuavam sentindo-se culpados. O próximo passo, as religiões começaram a criar uma ideia de Deus contabilista. Que ideia é essa de um Deus contabilista? A ideia de que Deus tem um caderno e que nesse caderno Deus anota as nossas boas ações e as nossas más ações. E que no final da vida ele faz uma contabilidade moral. Quem fechar com a contabilidade positiva, esse receberá a bênção da salvação. Esse é o tipo de paz que o mundo oferece. Você pergunta, que tipo, pastor? Essa paz que ensina que Deus nos será favorável caso sejamos capazes de realizar inúmeros sacrifícios em prol da religião que abraçamos. Ou então essa paz que nós conseguiremos por meio de um comportamento impecável. Durante muito tempo, Martinho Lutero acreditou que poderia ganhar a paz, a simpatia e o amor de Deus fazendo isso ou aquilo, tentando fechar a contabilidade moral positiva diante de Deus. E o próprio Lutero, ele testemunha que foi um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Bertrand Russell, proeminente filósofo e matemático inglês, ateu, ao escrever o seu livro Por que não sou cristão, elenca como uma das causas de não ser seguidor de Jesus de Nazaré o fato do Sermão do Monte ser impraticável por qualquer ser humano. Bertrand Russell dizia mais ou menos assim: aquele que espera conseguir paz com Deus praticando na íntegra o Sermão do Monte nunca conseguirá. Convenhamos, Bertrand Russell, ele tinha razão quando falou isso. Ele tinha razão em dizer que ninguém conseguiria paz com Deus praticando o Sermão do Monte na íntegra. Deixe-me dizer uma coisa para você que me escuta nessa noite. Se você está procurando a paz com Deus através de uma vida impecável ou fazendo sacrifícios dentro da religião que você está vivenciando, você está numa situação muito delicada. Você nunca conseguirá experimentar a paz que Jesus oferece. Essa é a paz do mundo. O Evangelho, ele traz a boa nova que Deus nos ama, que Deus nos perdoa gratuitamente, de graça e pela graça, sem nenhum mérito da nossa parte. Essa é a única maneira de nos deitarmos em paz. A certeza que Deus nos amou e nos amou de graça. É óbvio, é claro, que como cristãos responsáveis, nós buscamos sempre uma vida de santidade que busque ser homem e mulher à estatura de Jesus. Nós procuramos um grau de santidade de modo que nós possamos reproduzir Jesus nas nossas vidas. Mas nós fazemos isso, escute bem, não para sermos salvos, senão nós nunca teríamos paz. Mas nós fazemos isso não também como troca, como barganha, mas nós fazemos isso por amor e gratidão pela graça de Deus que nos alcançou. Nós fazemos isso, buscamos a santidade, buscamos ser igual a Jesus, constrangidos por essa graça e por esse amor que nos alcançou. Essa é a paz que Jesus nos dá. Nós também buscamos a paz do mundo quando nós achamos que temos a obrigação de explicar todas as coisas. Não há dúvida que praticamente todos nós, eu, você, a maioria de todos nós que estamos aqui participando desse culto nessa noite, trazemos dentro de nós a ideia do racionalismo, que é mais ou menos a seguinte: tudo deve ter uma explicação. Considerando o nosso ambiente cristão, é fato que muitos sentem-se na obrigação,
ainda que inconsciente, principalmente pastores e líderes, de explicar teologicamente, fundamentados na Bíblia, o sentido de todas as coisas que acontecem com a humanidade, inclusive o que nós estamos experimentando nos dias atuais. Veja bem, procurar um sentido nos fatos, perseguir o porquê das coisas, é algo que todos nós fazemos, continuaremos a fazer, porque é inerente da natureza humana. Mas quem faz isso buscando ter paz, irá se frustrar. O que nos tira a paz, ou coloca no nosso coração a falsa paz que o mundo oferece, é quando essa tarefa de saber o porquê das coisas, de explicar as coisas, é encarada como uma obrigação quase que religiosa. Buscar a paz tentando explicar todas as coisas é buscar uma paz que vem do mundo e não de Jesus. Nós perdemos a paz de Jesus quando achamos que devemos ter resposta para todas as coisas na Bíblia. Meus irmãos e meus amigos, nós devemos reconhecer nossa imensa pequenez. Nós devemos reconhecer que mesmo a Bíblia sendo um livro sagrado, a palavra inerrante de Deus, pela nossa situação de homens e mulheres caídos, pecadores, nós nunca conseguiremos explicar satisfatoriamente todas as coisas. Nós temos que aprender simplesmente a dizer, não sei, e ainda assim continuar seguindo no dia a dia da vida, confiando em Deus e procurando reproduzir os passos de Jesus em nossa vida. Tem a paz de Jesus quem aprendeu a dizer, o justo viverá pela fé. Tem a paz de Jesus quem aprendeu a dizer com o coração, de verdade, lá dentro, as palavras de Paulo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Mas em terceiro lugar, nós buscamos a paz que vem do mundo quando queremos controlar todas as variáveis da vida. Uma pessoa minimamente responsável, que encara a vida com seriedade, sabe que sempre deve buscar construir a sua existência de modo a evitar que o futuro lhe traga problemas e frustrações. É por isso que nós educamos os nossos filhos, que fazemos poupança, que cuidamos da saúde, que zelamos pela nossa vida espiritual. Nós queremos evitar problemas lá na frente, na caminhada da nossa vida. Queremos sempre que a vida esteja sorrindo para nós. Tudo isso é muito normal, saudável e devemos fazê-lo. Mas o problema surge quando nós achamos que agindo de forma prudente e responsável, sempre conseguiremos controlar todas as variáveis da vida, dentro dos nossos interesses e dos nossos desejos. O grande problema é quando nós achamos que nós teremos paz quando conseguimos controlar todas as variáveis da vida. Essa paz é a paz que o mundo dá, pois nunca conseguiremos controlar as variáveis da vida. Meus irmãos, meus amigos, pensem comigo, para controlar todas as variáveis da vida, nós teríamos que ter um controle sobre o livre-arbítrio de todas as pessoas que nos rodeiam. Teríamos que ter a capacidade de manipular os desejos de todos os que fazem parte da nossa vida. Teríamos que ser perfeitos, conhecedores de todos os mistérios da vida. Teríamos que controlar todos os agentes causadores de doença do mundo. Quantas pessoas fazem tudo certinho, mas as coisas não acontecem como esperado, não é verdade? E pior, quando as coisas não acontecem como era esperado, como essas pessoas viviam na expectativa que paz é sempre ter o controle sobre as variáveis da vida. Quando as coisas acontecem fora do nosso controle, somos muitas vezes consumidos pela culpa.
Somos consumidos tremendamente pela culpa, quando a vida não acontece da maneira que achávamos que deveria acontecer. Quem quer ter paz, controlando todas as variáveis da vida, não terá verdadeira paz. Essa é a paz que o mundo dá. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, nos diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Escutem, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como fumaça, que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, achando que podem controlar o futuro e as variáveis da vida. Toda vanglória desse tipo, ela é maligna. Essa é a paz que o mundo oferece. Uma paz que promete controle sobre as variáveis da vida. Essa paz é mentirosa. A paz de Jesus é fundamentada na certeza que vem não na nossa capacidade de controlar a vida, não nos nossos méritos, mas que vem da graça e que é bem expressa por Paulo em Romanos, quando Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa certeza, que mesmo que não tenhamos o controle da vida, e sabemos que nós não temos, mas a certeza de que o amor de Deus está colado em nós, independente da circunstância, é a paz que vem de Jesus. Concluindo, meus irmãos, nós devemos orar essa noite pedindo que Deus nos conceda como dádiva, como graça sua, a paz que vem de Jesus. Peçamos a Deus em que em nosso coração faça morada a paz, não a paz mentirosa do mundo, essa paz que o mundo quer nos dar com falsas promessas, mas a paz que vem da certeza que nada nos separará do amor de Jesus. Que essa seja a paz que habite em nosso coração. É a minha oração. Amém. Eu queria, antes de me despedir finalmente dos irmãos, dizer que o nosso irmão Noé e nossa irmã Morgana, hoje conversei com eles, estão melhorando lentamente. É uma recuperação difícil, é uma doença realmente muito difícil, mas eles estão melhorando. Noé até brincou comigo, né? Pastor, eu não gostei da mensagem do senhor ontem, porque o senhor estava com a camisa vermelha e branca. O Noé, para quem não sabe, ele é rubro-negro, torce pelo Leão da Praça da Bandeira. Eu sou náutico, sou o Timbu aqui da Conselheiro Rosa e Silva. E eu estava com a camisa do Náutico. E Noé, mesmo na doença, Noé teve aquele bom humor de brincar comigo. Pastor, um protesto, troque a camisa da próxima vez. Eu vou ver, Noé, se eu atendo ao seu pedido. Vai ser difícil, mas quem sabe, peça a Deus aí, não é? E a Grace e Binho também estão melhorando. Grace, o estado mais delicado é o de Binho. Grace me disse que melhorou o cansaço, que a febre está controlada, portanto nós devemos continuar orando. É uma evolução lenta e que exige muito cuidado. Continuemos orando por esses irmãos. E que a paz de Deus manifesta em Jesus, não a paz do mundo com as suas falsas promessas, mas a paz de Deus habite ricamente no coração de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.